Seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma live diferente hoje aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é o valor do dinheiro. Quero falar sobre o valor do dinheiro. Então esse é o assunto que você vai encontrar agora, caso você esteja assistindo na gravação. E para quem está ao vivo aí, já seja bem-vindo. Deixa eu arrumar esse tripé aqui que está no fundo aqui do nosso estúdio, não precisa, né? Então, muito boa noite, pessoal. Primeiramente, deixa eu encher meu copo d'água aqui, porque se faltar água já viu, aí não é bom, né? E aí a gente já vai iniciar o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo um pouco diferente do que eu costumo trazer sempre aqui para vocês. A ideia é trazer alguns conteúdos com um pouco de uma reflexão um pouco diferente também. E também os conteúdos que eu sempre trago para vocês aqui. Então o nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto de hoje que eu vou abordar aqui vai ser o valor do dinheiro. Eu quero trazer um pouco mais uma reflexão aqui em relação ao valor do dinheiro e principalmente o valor do tempo, que muitas vezes é normal as pessoas buscarem dinheiro o tempo todo e esquecerem do tempo, né? E apesar de ser meio óbvio, mas as pessoas também acabam recuperar, mas tempo é uma coisa que você não recupera. Então é isso que eu quero falar um pouco sobre isso com vocês aqui. Então muito boa noite a todos, eu vi que o Everton tá aí, a Suzana, mais uma galera aí da turma 8, acho que tem bastante gente da turma 8, turma 7 também, tô vendo que tá presente aí. Obrigado pelo suporte que me deu. Fica tranquilo, Everton. E assim, vai dar, o teu caso lá vai resolver, fica tranquilo, tá? Tá, então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui nos comentários o assunto, vou fixar aqui o assunto. Vamos lá, o valor do dinheiro. Deixa eu colocar fixar esse comentário aqui, porque aí para quem chega depois já vai saber do que a gente está falando, né? Turma 8 presente. Quem mais é da turma 8 aí, coloca um turma 8 só para saber quem tá tudo aí presente. Então vamos lá. Pessoal, na medida do possível, se tiver algum comentário que faça sentido eu responder para vocês, interagir, eu já vou estar respondendo também, tá? Então vamos lá, o valor do dinheiro. Quando eu falo o valor do dinheiro, normalmente, para quem já me conhece, vai dizer assim, não, a gente vai falar sobre inflação, vai falar sobre taxa de juros e por aí vai. E não, eu não quero falar sobre esse lado do valor do dinheiro hoje, tá? Porque, de certa forma, nós podemos sim entender que o valor do dinheiro, principalmente o valor do dinheiro no tempo, é os juros que você recebe, né? É o quanto que você, para deixar o seu dinheiro parado em algum lugar, entre aspas, parado, né? Você vai querer uma taxa de juros em troca de deixar o dinheiro lá. Isso seria, digamos, a parte prática do negócio, mas eu quero ir um pouco antes disso, eu quero refletir com vocês aqui qual que é o valor do dinheiro de fato. E por que eu quero falar isso? Porque eu vejo muita gente, percebo que muitas pessoas têm vontade de começar a investir, ou já começaram a investir, só que às vezes não virou uma chave ainda, tem algumas coisas que não fazem sentido. E o que seria isso? Basicamente, quando você não entende o valor do dinheiro para você, é que naturalmente um investimento não vai fazer sentido para você. Vamos tentar resumir isso e deixar de uma forma mais entendível, né? O que seria o valor do dinheiro? São coisas que o dinheiro pode te proporcionar. Um exemplo, ele pode te proporcionar uma viagem, ele pode te proporcionar liberdade financeira, ele pode te proporcionar realização de sonhos, objetivos, é isso que o dinheiro pode te proporcionar. Esse seria o valor do dinheiro para você. Só que, o que acontece? O valor de uma viagem, muitas vezes, ele não é meramente, gastei 10 mil reais para fazer uma viagem, gastei 30 mil reais para fazer o casamento dos sonhos, certo? Não é necessariamente isso que é o valor do dinheiro. Para muitas pessoas, fazer uma festa de casamento, fazer a formatura formatura de debutante, acho que é quando a filha faz 15 anos, ou quando o filho se formou na faculdade, alguma coisa assim, dar uma festa não é apenas o quanto que você pagou, qual que é o valor agregado em relação àquilo. E aí muita gente não para pensar qual que é o valor na sua vida de alguns sonhos e objetivos que você quer atingir. Sei lá, eu quero ter uma casa própria. Quanto que custa uma casa própria? 100 mil reais. Mas qual é o valor de uma casa própria para você? Quando você não coloca isso no papel e você não entende, isso não está claro na sua cabeça, não tem motivos nenhum para você investir. Tá entendendo que
Muita gente que não investe, que deixa o dinheiro parado na mão lá do gerente do banco, que tem uma rentabilidade horrível e não está fazendo nada pelo seu próprio dinheiro, é porque você não entende o valor do teu dinheiro, porque você não tem objetivos claros. Isso é fato. Não é prioridade para você atingir os seus objetivos. Pode parecer uma coisa maluca aqui, tipo, como assim você não prioriza os teus objetivos? Mas muita gente, sabe por que eu percebo isso? Quando eu abro uma caixinha de pergunta aqui, normalmente dá em torno de 300 a 700 perguntas na caixinha de pergunta. O que tem de pergunta da seguinte forma: como eu começo a investir? E eu já respondi para a mesma pessoa mais de 5 vezes, em dias e semanas diferentes, a mesma pergunta praticamente. Como eu começo a investir? Só que ela sempre vai lá e faz a mesma pergunta. Essas pessoas, não importa o caminho para você investir. Eu posso chegar e dizer assim, ó, para você investir, você clica nesse botão, depois naquele botão e pronto, você conclui dessa forma. Não vai adiantar nada, porque essa pessoa não sabe o valor, mas é isso mesmo. E muito além do que você entender qual é o valor do dinheiro para você, a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, o quanto que ele representa para você, é você entender que o dinheiro, ele te proporciona tempo, mas ele não compra o tempo. Tem uma coisa que ninguém na vida aqui vai conseguir comprar, é tempo. Você não consegue comprar tempo. Você pode ser as pessoas mais ricas do mundo, mas você não consegue comprar tempo. Você consegue poupar tempo, ou seja, utilizar o tempo que te resta para fazer coisas que você gosta. E como assim? Por que eu não poderia fazer coisas que eu gosto? Porque na maioria das pessoas, elas trocam tempo por dinheiro para sobreviver. Todo mês elas vão lá e vendem o seu tempo para ganhar dinheiro, para pagar as suas contas. E entra no modo automático. E tá tudo bem, é o sistema. Funciona assim, são poucas as pessoas que estão diferente disso. Então, de novo, o valor do dinheiro, ele te proporciona tempo, né? Seja você escolheu o que você quer fazer durante o dia, mas você não compra tempo. Então, você pode ter a maior fortuna de dinheiro possível, mas você jamais vai conseguir comprar. Me vê aqui uma semana de tempo, eu gastei uma semana à toa, me vê mais 2 semanas de tempo. Você não consegue comprar o tempo. E por que, na minha opinião, isso acontece? Isso acontece porque, eu diria, talvez o sistema, para onde assim, a maioria dos pensamentos estão caminhando, tem uma inversão de valores. Que tem que você vê uma grande massa de pessoas correndo atrás do dinheiro a vida toda, mas não conseguem ver o valor no dinheiro e o valor do tempo. Parece um negócio maluco que eu tô falando, né? Tipo, extremamente diferente. Mas olha só, a maioria das pessoas, elas correm atrás do dinheiro, mas não sabem o valor do dinheiro para elas e elas não sabem o valor do tempo que elas têm. Por quê? Porque o tempo é uma coisa que não volta, certo? Cada um aqui tem 24 horas do dia. O tempo é uma coisa que não volta, o dinheiro até você conquista. Só que quando, de novo, você não entende o valor do dinheiro para você, você vai viver a tal da corrida dos ratos. O que seria a corrida dos ratos? É quando você, por exemplo, ganha R$2.000 por mês, aí você tem despesas de R$2.000 por mês. Aí você ganha um aumento e agora ganha R$2.500 por mês. Aí você faz o quê? Você vai lá e gasta R$2.500 por mês. Ou seja, você sempre está vendendo o seu tempo, que é uma coisa que não volta, que é uma coisa que passou, acabou, a troco de dinheiro para não é desfazer, é para satisfazer as suas necessidades. E aí você entra naquela corrida, ou seja, as suas necessidades aumentam, e aí você está estressado, por exemplo, com o trabalho, está estressado com a tua rotina, está se sentindo depressivo ou depressivo. O que você faz? Você vai lá e compra roupa, compra um carro, compra mais alguma coisa para satisfazer um desejo, né? E aí o que acontece? Para pagar isso você tem que trabalhar mais. Você já estava estressado porque trabalhava demais, vendendo tempo por um dinheiro que você não consegue ver o valor de fato. E aí você vai lá, se endivida, para consequentemente ter que trabalhar mais para pagar aquelas contas. Para você satisfazer um desejo momentâneo. E por quê? Porque você não entende o valor do seu tempo e você não entende o valor do dinheiro para você.
Parece ser um negócio maluco e tem muita gente pode estar dizendo assim, não tem lógica. Quem é que não entende o valor do dinheiro? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Porque uma frase simples, ó. Eu não vou saber um percentual, mas a grande maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro e não por fazer o dinheiro trabalhar para ela. A cabeça normal das pessoas é você trabalhar pelo dinheiro. Você vende o seu tempo, a troco de dinheiro paga as suas despesas. Vende o seu tempo, a troco de dinheiro paga as suas despesas. E isso é o grande problema da maioria das pessoas que colocam aquelas perguntas aqui na caixinha de perguntas dizendo assim, como que eu começo a investir? Qual que é o primeiro passo? Na verdade, essa pessoa não quer investir. Essa pessoa ela não sabe os benefícios de investir, não sabe o valor do dinheiro e eu posso dar o passo a passo desenhado na folha, gerar um PDF, entregar, mandar pelo correio que não vai adiantar na vida dessa pessoa se não virar uma chave aqui e ela entender assim, eu entendi o valor do dinheiro para mim, eu tenho meus objetivos, eu tenho os meus sonhos, eu vou correr atrás deles, eu vou dar o meu jeito, porque tudo na vida é prioridades. Tudo na vida é prioridades. Tem muita gente que diz que não tem condição, diz que não tem como investir 50 reais, né? Mas ela vai lá e pede uma pizza no final de semana e gasta 70 reais, certo? Isso acontece muito, muito normal acontecer. Falando de valor no tempo, pessoal, eu anotei 4 coisas aqui que são super interessantes, tá? Primeiro ponto, quando a gente fala de valor do tempo, né? O valor do tempo na nossa vida tem 4 pontos. O primeiro ponto é que o tempo ele é democrático. Ou seja, o dia ele tem 24 horas para todas as pessoas. Eu tenho 24 horas, você, outros você, todo mundo que está aí, ó, né? Cada um tem 24 horas por dia de tempo. A questão é, o que você faz nas suas 24 horas? O que você faz? Para refletir um pouco. Às vezes, tem pessoas que falam assim, porque eu não cuido do meu dinheiro, porque eu não tenho tempo. Aí você pega o celular, todo mundo está me assistindo através de um celular ou de um computador. E para estar me assistindo aqui, um celular ele tem que ser, de certa forma, bom, né? Hoje, a maioria dos celulares, você pode ver o quanto que você gasta de tempo por dia em determinados aplicativos. Por exemplo, quem tem iPhone, eu sei que todo mundo consegue ver. Quem tem Android, Samsung, Motorola, eu não sei se tem essa ferramenta, mas eu acredito que tenha também. Aí você vai lá ver, às vezes, você está gastando 2, 3, 1h30 por dia no Instagram, no Facebook, passando stories, passando post, vendo videozinhos o tempo todo de meme, coisa nada a ver, vendo aqueles aplicativos de gente dançando, inventando moda de dança, e aí você continua na sua cabeça achando que você não tem tempo para aprender alguma coisa, para cuidar melhor do seu dinheiro, para entender o valor do seu dinheiro e você gasta tempo com isso. Mas quando é hora de, por exemplo, buscar um conhecimento, às vezes a sua primeira desculpa é dizer o seguinte, eu não tenho tempo, né? Mas aí, de novo, eu não tô aqui para dizer se tá errado, se não tá errado, você dizer que não tem tempo, é questão de prioridade. Agora reflita, o que você tem feito com as 24 horas do dia que você possui? Porque todo mundo possui a mesma coisa, né? Então esse é uma questão do valor do tempo. O segundo ponto, dos 4 pontos, o segundo ponto do valor do tempo, ele é indiferente. Ele é indiferente para mim, para você e para todo mundo. Por quê? Porque ele passa. Independente do que você fazer no seu dia, o tempo vai passar e ponto final. Se você passou o dia inteiro e você não fez nada, você não aproveitou nada, o tempo passou. O tempo passou. E aí você, de novo, talvez não correu atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e por aí vai. Ou pior, às vezes você está vivendo um exemplo no modo sobrevivência, que você nem tem sonhos, nem tem objetivos, e quando você ouve uma frase como essa, ou talvez uma reflexão como essa, você começa a pensar, o que eu estou fazendo? Qual que é o meu, nem vou dizer propósito, né? Mas qual que são os meus objetivos, né? Eu tenho uma coisa que eu faço desde quando eu entrei no banco em 2012, que era um negócio que eu tinha que responder lá para o RH, que era basicamente assim, eu precisava colocar lá o que eu queria conquistar daqui a 3 anos e daqui a 5 anos. E eu lembro que na época, eu sei que em 3 anos eu queria aprender fluência em inglês e eu queria aprender a tocar violão. Até hoje eu não sei tocar violão. Mas por quê? Eu nunca parei para aprender a tocar violão. Só que para mim, apesar de eu querer aquilo,
aqui não é uma prioridade para mim aprender a tocar violão, né? Se eu não, mesmo que eu não sei tocar violão, isso não me dói, por exemplo. Só que aquele pequeno, não foi esforço, aquele trabalho, aquela questão lá de responder aquela pergunta, me fez refletir em relação ao tempo e aos objetivos e sonhos que eu quero conquistar nos próximos 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E eu convido cada um de vocês pensarem sobre isso também em relação ao que você faz hoje. É aquela coisa, você vive às vezes no modo sobrevivência, que você simplesmente tá trabalhando, aí você recebe, você paga as contas, espera chegar sexta-feira, faz alguma coisa no final de semana e vai, e você não almeja sonhos e objetivos, nem que seja de curto prazo, e pode ser coisa pequena às vezes. Pode ser você trocar o veículo, adquirir um veículo, uma casa, uma viagem, fazer alguma coisa legal, sabe? Então isso aí, que nem o João falou, a reflexão essa do tempo doendo em mim. Eu acho que assim, João, a ideia aqui não é fazer doer nas pessoas, mas às vezes estamos utilizando o nosso tempo, porque ele é indiferente. Indiferente do que você fizer no seu dia, o tempo vai passar. E aquela velha história, né? Uma das coisas que a maioria das pessoas sempre vão se arrepender lá na velhice, quando está uma idade mais avançada, é de não ter feito várias coisas durante a vida. Dificilmente as pessoas se arrependem do que elas fizeram, salvo exceção quando elas só correram atrás do dinheiro a vida toda e com isso acabaram com o tempo dela de estar com família, com amigos, realizando sonhos pessoais, né? Terceiro ponto aqui, ó, em relação ao valor do tempo. O tempo, ele é sagrado, ou seja, ninguém pode mexer no tempo. Você não consegue fazer o dia passar mais rápido ou mais devagar. Você não consegue. E aí tem duas coisas que tem várias pessoas que erram feio todos os dias e muitas vezes parece ser normal na vida dessa pessoa, que é o quê? A pressa. E quando você tá, me fugiu a palavra agora, quando você tá procrastinando, você tá fazendo nada, enrolando simplesmente pro tempo passar. Só que assim, o tempo, de novo, ele é sagrado, você não mexe no tempo. Todo dia tem 24 horas e acabou. Se você é uma pessoa que tem pressa, é talvez porque você não se organiza, com isso você sempre tá atrasado, tá com aquela pressa e isso te gera um mal que você às vezes não tem nem ideia no médio e longo prazo que isso pode acontecer na sua vida, né? E por outro lado é você procrastinar. E por que eu acho que, na minha visão, por que uma pessoa ficaria procrastinando o tempo, né? E, tipo, matando o tempo, que nem dizem os ditados, matando o cachorro a grito e, enfim, matando o tempo à toa. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem um objetivo, ela não tem um sonho. Se ela não tem um objetivo, ela não tem um sonho, o dinheiro não tem valor para essa pessoa. Se essa pessoa não consegue ver valor no próprio dinheiro, não faz nem sentido essa pessoa investir. Ou mesmo que ela vai investir, ela vai fazer uma coisa assim, sem muita lógica, sem muita graça, entendeu? E por quarto ponto aqui, já de certa forma falei com outras palavras, o tempo é implacável, ou seja, ele não volta. O tempo não volta, né? Você passou o dia, passou a semana, passou o mês, acabou, não volta o tempo, não volta. E aí, de novo, quando a gente fala em valor do tempo, dando uma sequência aqui na parte do conteúdo que eu quero trazer para vocês, hoje, principalmente na internet, a gente vê, digamos assim, todo mundo é juiz de internet, mas não vou dizer todo mundo, né? Mas muita gente é juiz de internet e comenta tudo quanto é coisa, dá opinião, sei lá, vira de certa forma uma bagunça. Muitas coisas do que você faz, você vê os tais dos haters. Para quem não sabe o que é um hater, é uma pessoa que não simpatiza com você, não gostou do seu conteúdo ou acha que aquilo lá não dá certo e vai lá e por querer ela coloca comentários negativos, né? Ou até ofensas para tentar denegrir aquela determinada pessoa e tá tudo bem, faz parte, haters sempre existiram, sempre vão existir. Mas quando nós falamos de valor do tempo, uma sugestão e um ponto de reflexão que eu trago para vocês, principalmente em relação à internet, mas isso também vale para a vida pessoal, é que existem 3 situações no nosso dia a dia em que, na minha opinião, você deveria demandar 0 de tempo, médio tempo, e você poderia demandar muito tempo
gastar muito tempo para aquela situação. Qual seria a primeira situação que você deveria nem demandar tempo? Porque você perde tempo valioso por uma coisa que não vai dar em nada, que é o quê? Opiniões. Opiniões. 99% das vezes as pessoas dão opiniões, seja na internet, seja na vida pessoal, em várias coisas. São opiniões que muitas vezes elas não vão significar nada na nossa vida, sabe? E às vezes a gente gasta um tempo danado querendo brigar com aquilo. Principalmente quando é uma opinião que você não convidou aquela pessoa para te dar uma opinião gratuita, que ela chegou sem você buscar aquela opinião. Diferente de quando você está buscando algum conteúdo, buscando aprender sobre alguma coisa e você vê lá o que a determinada pessoa está falando e você filtra se aquilo faz sentido ou não para sua vida. Então, na minha opinião, barato. O exemplo típico disso é quando faço um post, alguma coisa, e vem uma galera embaixo comentar asneira. Sempre tem. Eu não dou atenção para essa galera. Simplesmente, muitas vezes eu excluo o comentário. E o grande exemplo que aconteceu comigo foi aquela vez lá que eu lavei o cachorro, passei um shampoo no cachorro e uma galera começou a falar que tá jogando químico no rio e aquela coisa toda, como se eu estivesse pegando um esgoto de químicos e jogando no rio e poluindo a terra toda. Só dei um banho num cachorro, né? Mas beleza. E aí nem acabei falando lá que inclusive o shampoo utilizado no cachorro é biodegradável, porque o cachorro é um cachorro Nutella, que se botar alguma coisa diferente, o próprio cachorro já fica... fica com... como é que é? Me fugiu a palavra. Ele não fica legal quando coloca um produto que ataca a pele dele, né? Porque é um cachorro Nutella, já falo, meu cachorro é um cachorro Nutella. E aí, vamos lá. Então tem essa primeira parte que é, digamos assim, tempo barato. Que seria basicamente o quê? Quando você recebe opiniões que você não pediu, de fato, tá? Num segundo momento aqui teria o quê? O que eu diria que é um tempo médio, que é quando você recebe conselho. Conselho nem sempre vai ser um conselho bom. Só que quando alguém para te dar um conselho... Eu acredito, tá, que na maioria das vezes essa pessoa, de alguma forma, ela tá preocupada pelo seu bem, na minha opinião. É difícil uma pessoa parar para dar o conselho para uma outra pessoa e for um conselho que vá prejudicar aquela pessoa. Então, né, quando a pessoa vai me dar... Não tá ali só dando uma opinião, um comentário aleatório, tá realmente dando um conselho, eu acho que isso por causa disso e tal, eu perco, digamos, um tempo médio. Agora... Por outro lado, né, quando é um tempo caro, é basicamente quando você recebeu um conselho de uma pessoa e você para conversar e trocar ideias, pensamentos, ideias. Aí eu acho que são casos que vale você investir o seu tempo. E aí eu trago para a realidade do nosso dia a dia. Às vezes é comum, eu já passei muito por isso, eu ainda, isso me incomoda bastante ainda, principalmente com haters, que são um tipo de opinião que eu deveria não dar atenção nenhuma, não gastar tempo, e às vezes eu quero gastar tempo com aquilo, enfim, quando eu não deveria gastar tempo. E às vezes tem o que acontece? Um grande amigo, às vezes nos convidando para tomar um café, ou você poderia convidar lá um bom amigo para tomar um café, para trocar uma ideia, alguma coisa que vai ser construtiva, e a gente fala, não tenho tempo. E você acaba gastando tempo com coisas desnecessárias, que não deveria, tempo barato, enquanto que você poderia estar tomando às vezes um café com alguém que uma hora de conversa, mas vai agregar na sua vida. E de novo, cada um tem o seu tempo. É 24 horas, mas cada um tem o seu tempo. Cada um sabe o que pode fazer de melhor dentro do seu tempo. Só nunca esqueça de uma coisa. O tempo só diminui. O tempo só diminui. Cabe a você administrar o seu tempo e aproveitar da melhor forma. Esse é um dos principais recados aqui. Então, quando a gente fala de valor do dinheiro, o dinheiro ele está diretamente atrelado ao quê? Muito mais ao tempo, porque o tempo é o nosso bem mais precioso. E como é que você faz para ter mais tempo? Não tem como, você não consegue comprar tempo, a gente já falou isso, mas você consegue utilizar melhor o seu tempo se você tiver mais dinheiro. Faz sentido? Por quê? Porque basicamente para você ter mais dinheiro no primeiro momento, você faz o quê? Você vende o seu tempo,
a troco de dinheiro. E o caminho para você enriquecer é o trabalho, não tem como ser diferente, é o trabalho. Salvo situação se você nasceu num berço de ouro, tá? Mas senão você vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro e administrando bem esse dinheiro, você vai ter mais tempo, mais qualidade de vida. Só que se você só correr atrás do dinheiro e sempre gastar todo esse dinheiro, você não ter prioridades, você não entender o valor do dinheiro para você, para os seus objetivos, para os seus sonhos, você nunca vai parar de trabalhar para buscar dinheiro, vendendo tempo, e assim vai ser o resto da vida. Até porque dinheiro é uma coisa que você recupera, só que tempo você não recupera. Então, tem uma frase bem simples aqui. Pense o seguinte, toda vez que você gasta dinheiro, você gastou o tempo que você levou para conquistar aquele dinheiro, tá? Meu Deus, Ricardo, mas hoje tu tá filosofando. Pessoal, eu tô trazendo esse assunto aqui porque se isso daqui não tá claro para muitas pessoas, nenhuma pessoa vai, de fato, aprender a investir, vai investir o seu dinheiro se ela não ter claro uma parte que vem antes da parte dos investimentos, que é o que a gente está falando agora. Principalmente o quê? O valor do dinheiro. Então, de novo, quando você gasta dinheiro, você está gastando o tempo que você levou para conquistar aquele dinheiro. O que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a essa frase? É o seguinte, é normal as pessoas gastarem com coisas supérfluas. O que é uma coisa supérflua, Ricardo? É uma coisa que você não precisava comprar, mas você compra para atender uma satisfação momentânea, para ter uma satisfação momentânea. Só que quando você entende o valor do dinheiro e você sabe aonde você está gastando o seu dinheiro com coisas supérfluas, você vai começar a ter prioridades. E prioridade no mundo do dinheiro, dos investimentos, da gestão de tempo, é você fazer o seguinte, você abrir mão do que você mais quer hoje, pelo que você mais quer lá na frente. Você abrir mão do que você mais quer hoje para você ter o que você mais quer, né? Ou abrir mão do que você quer hoje para conquistar, para chegar no que você mais quer lá na frente. Muitas pessoas, a vida inteira, vão se auto-sabotar, por exemplo, comprando comida, gastando um monte de dinheiro com comida. Inclusive vão acabar vivendo acima do peso, sabe que está errado, paga academia, não vai na academia, não tem disposição, sente que falta disposição, sabe que precisa mudar, mas não consegue mudar, e aí acaba gastando com aquilo, outros supérfluos por aí vai. Isso quando eu nem queria entrar nesse assunto, mas isso quando você não entende o valor do dinheiro para você, você acaba comprando coisas que você não precisa, coisas que você nem poderia comprar agora para agradar quem você não gosta. Não é bem assim a frase, mas eu acho que vocês entenderam. Você compra o que você não precisa com dinheiro que você não tem para agradar quem você não gosta. Esse é um grande problema quando você não entende os seus objetivos, os seus sonhos, tá? E aí, de novo, um ponto aqui, dá para a pessoa cortar supérfluo? Claro que dá, pessoal. Desirê falou, comprando sorvete de sobremesa. Era o meu exemplo quando eu fui trabalhar no HSBC em Balneário Camboriú. Todo dia comprava um sorvete de sobremesa. Todo dia eu fazia isso. Então, esse, assim, era um dos supérfluos. E quando eu falo também de você cortar supérfluos, né? Agradar quem não merece. Também, Luiz, mesma coisa. Agradar, às vezes, quem não merece. E quando eu falo de cortar supérfluos, não é necessariamente você cortar o cafezinho. É você cortar alguma coisa que de certa forma te traz muita felicidade. Mas tem muitas coisas que a gente paga durante a nossa vida com tempo, a gente paga com tempo, porque esse dinheiro, de certa forma, você conquistou vendendo o seu tempo, então você paga com tempo. O que você paga com tempo que você não precisaria pagar? Tarifa de cartão de crédito, tarifa de conta corrente, juros exorbitantes em dívidas de cheque especial, de empréstimo pessoal, de outras dívidas que às vezes você acabou contratando porque você simplesmente foca no dinheiro, mas não entende o valor dele, mas não entende os seus sonhos, mas não entende os seus objetivos. E, de novo, essa pessoa, quando ela está nesse momento, se ela não tiver
de certa forma, um tapa na cara, mas não alguém chegar e dar um tapa na cara. Ela tem que se auto dar um tapa na cara, porque se a pessoa não fazer isso, ela não vai conseguir mudar uma chave e, consequentemente, progredir. Ó o Marcão aí, ó, grande Marcão. Marcão, amanhã eu tenho que responder a tua carteira, amanhã é o dia, né, de responder as avaliações de carteira de todos os alunos. E já deixo o meu parabéns aí a público pro Marcão, que olha, o Marcão no último evento que a gente fez na jornada, o Marcão era que a gente dava risada aí com alguns investimentos ruins e por aí vai. Mas o Marcão tá sendo um cara extremamente exemplo de estudar mesmo. A gente conversa volta e meia no privado, o quanto que o cara tá colocando em prática todos os ensinamentos. Parabéns mesmo. Continuando aqui então. Beleza, Ricardo. Então eu entendi, eu já estou finalizando o que eu tinha para falar para vocês aqui. Em seguida, eu vou responder dúvidas de vocês aí, tá? Como que você pode ter mais tempo? Você não pode ter mais tempo. Ninguém consegue ter mais tempo, mas você consegue aproveitar melhor o seu tempo. De novo, você pode aproveitar melhor o seu tempo. Esse curso é top, só não aprende quem não quer. Se você pode aproveitar melhor o seu tempo, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida para você aproveitar melhor o seu tempo? É ter mais dinheiro? Porque se você tiver mais dinheiro, naturalmente você não precisa vender tanto o seu trabalho por dinheiro e você poderia fazer o quê? Você poderia usufruir daquele tempo com alguma coisa. Só que para você começar a ter mais dinheiro, vai ser com o seu trabalho. Mas a partir dali, trabalhando, poupando, investindo, é que você vai conseguir ter mais tempo na sua vida. Usufruir melhor do seu tempo. E aí, eu elenquei 5 pontos aqui, extremamente importantes, que talvez não se encaixem com todas as pessoas, mas muitas delas vai se encaixar, que é o que você pode fazer a partir de logo, né? Principalmente os 4 primeiros, a partir de logo você já pode começar a fazer. Para quê? Para você ter mais dinheiro e, consequentemente, organizar e aproveitar melhor o seu tempo. O primeiro ponto, tá? É trabalhar mais. No primeiro momento, se você ainda não tem investimentos, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar mais, de alguma forma, gastar mais tempo para buscar dinheiro, só que esse dinheiro você não vai gastar. Esse dinheiro você não vai gastar. Esse dinheiro você vai colocar ele para trabalhar a seu favor. E aí é juros compostos. Juros compostos, quando você investe e você começa a ganhar juros, os próximos juros sempre vão incidir sobre todo o montante. É o efeito bola de neve. Quando você está numa situação que você, basicamente, não tem dinheiro para investir, você não consegue, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar mais, buscar mais dinheiro, só que esse dinheiro que está entrando a mais, você não vai gastar. Você vai colocar ele para trabalhar para você, para ser a sua segunda fonte de renda. No começo é difícil, é demorado, mas aos poucos esse dinheiro vai complementando a sua renda e é um efeito bola de neve, ele só vai crescendo. Você abre mão do tempo hoje, de certa forma, para daqui a algum tempo você poder usufruir mais desse tempo. E quando que você vai usufruir? Principalmente quando você já não tem mais aquela energia para estar demandando 7, 8, 10 horas de trabalho por dia. Quando você está com uma idade mais avançada, que as suas prioridades vão mudar muito. Com certeza, prioridade de uma pessoa acima dos 50 anos, de fato, vai ser muito mais estar com a família, próximo da família, do que uma pessoa de, sei lá, 20 a 30, 20 a 40 anos, né? E não tem nada de errado, na minha opinião, mas isso é meio que natural. Uma pessoa jovem, às vezes ela tem mais energia para se dedicar a tempo e trabalho e por aí vai, do que uma pessoa com mais idade, né? Segundo ponto aqui, para você ter mais dinheiro. Viver um padrão abaixo do que você poderia, tá? Isso é uma coisa extremamente importante, principalmente para você buscar mais dinheiro e para você ter mais dinheiro. É você viver um padrão abaixo do que você poderia. E quando você tiver um aumento de salário, quando aumentar a sua fonte de renda, você deve continuar no seu padrão de vida, porque aí essa diferença você vai investir e de certa forma você vai gerar uma segunda renda. Você vai começar a gerar uma renda passiva, tá? Valor do curso já recuperei pelo que aprendi. Obrigado, Ricardo. Pô, João, valeu. Isso que a gente tá aí só no início ainda, tem muita coisa pela frente, né?
Então, viver um padrão abaixo do que você ganha. É comum que as pessoas tendem a aumentar o padrão de vida assim que aumenta as suas fontes de renda. E quando você faz isso, até um certo momento da vida, tudo bem. Mas chega uma hora que você já não tem mais aquele pique para trabalhar tanto, para gerar tanta renda, e aí você teria que fazer o quê? Abrir mão do padrão de vida. E vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que não vai ter uma pessoa que vai discordar. A gente não sente falta do que não teve. Se você nunca teve uma Ferrari, você não sente falta de ter uma Ferrari, certo? Você não sente falta. Se você nunca teve uma caminhoneta, você não sente falta de ter uma caminhoneta. Você pode até ter um desejo de ter aquilo, mas você não sente falta. Agora, se você, por exemplo, já teve carro na sua vida e você teve que se desfazer por algum motivo financeiro, ou sei lá o que for, você sente falta do carro. Você sente falta de ter aquele carro, aquela comodidade, ir para onde você quer, na hora que você quer, não precisar, sei lá. Então, isso, sem dúvida, faz uma diferença que você ganha. Faz isso, viva um padrão abaixo do que você ganha. No longo prazo, essa diferença entre o que você ganha e o seu padrão de vida, você vai investindo, você vai tendo mais dinheiro, você vai tendo uma renda passiva e você vai conseguir usufruir mais do seu tempo. Que, de novo, o valor do tempo, quanto que é o valor do nosso tempo, né? E todo mundo só tem 24 horas. Terceiro ponto aqui dos 5 para você ter mais dinheiro. Poupar supérfluos, tá? Inclusive aqui eu quero dar os parabéns para a turma 8 em relação a esse assunto dos supérfluos e tarifas de conta, assim, ó. A turma 8 até agora foi a turma mais engajada e que eu vi que mais que colocou a mão na massa mesmo. Parabéns para vocês, e foi mérito totalmente dos alunos ali. O que eu vi do pessoal se ajudando e todo mundo cancelando tarifa de conta, tarifa de cartão, e tarifa disso, e tarifa daquilo, e um cancelava e já mostrava, eu cancelei por aqui dessa forma, nesse banco é assim, se a gente pegar todas as tarifas da turma que foram canceladas, dava para fazer um baita de um churrasco, hein? Por mês, ainda um churrasco por mês, né? Quarto, e assim, ó, poupar supérfluos, né? Não é necessariamente só os supérfluos, mas muitas coisas que às vezes você está pagando que você não precisaria pagar. Que é, de novo, às vezes a tarifa da conta, a tarifa do cartão de crédito e quantas outras coisas que às vezes você está pagando, mas você não precisaria pagar, certo? Quarto ponto aqui, para você ter mais dinheiro, você precisa investir, principalmente a longo prazo. Ricardo, mas eu não tenho dinheiro para investir, como é que eu faço? As 3 anteriores que eu acabei de falar. Ou você trabalha mais para gerar mais dinheiro, ou você vai viver um padrão abaixo do que você ganha para sobrar dinheiro, ou você vai poupar os supérfluos que vai sobrar dinheiro sim. E muita gente que fala assim, Ricardo, eu não tenho dinheiro para começar a investir, mas no final de semana tá comprando uma pizza de 30, 40, 50 reais. Tá comprando uma caixinha de cerveja que tá 40 reais. Você precisa quebrar uma barreira. E como diz o Renan Diego, que é um cara aqui da internet também, ele fala muito em quebrar um padrão. Às vezes você não começa a investir porque você não quer. Você acha que você não tem dinheiro, mas a partir do momento que você... eu ia comprar uma caixinha de cerveja, eu ia comprar alguma coisa aqui de 30 reais. Não vou comprar, vou pegar esse 30 reais e vou investir. Você quebrou um padrão, você quebrou aquela barreira, sabe? Quebrou uma barreira e você começou, deu start. E daí você vai continuando. No começo é difícil. Imagina aqui, ó, quem nunca correu, ou não tem o hábito de correr. Aí você vai conseguir correr 10 km direto? Você não vai conseguir. Vai correr 500 metros, você tá com a língua fora do corpo já. Já tá faltando ar. Só que você vai tendo consistência, você vai indo, você vai treinando, você vai indo. E logo talvez você até pegue gosto por aquilo e aquilo se torne um hábito da sua vida, porque você vai ver que correr, fazer um esporte, te faz bem, te deixa muito mais assim leve, tá? Então é uma questão de começar. Quinto ponto, para você ganhar mais dinheiro, não é para a maioria, porque o risco nisso é muito alto, né? Muito mais alto comparado às outras, que é o quê? Empreender, tá? E tem 2 formas de empreender. A primeira forma de empreender, que é a forma mais, digamos assim, normal que nós entendemos, é o quê? É que você vai, por exemplo, empreender, né? Você vai empreender e
abrir uma empresa, abrir um negócio, você vai ter clientes, aquela coisa toda, vai ter fornecedores e por aí. Você vai empreender em relação a isso. Só que tem uma outra forma de empreender também, que eu gosto de passar esse pensamento para vocês, que é empreender mesmo se você é funcionário público ou se você é CLT. Quando eu falo um exemplo, um funcionário CLT de empresa privada empreender no seu próprio trabalho, como é isso? É vender chocolate para os meus colegas? Não, nada disso. É você ter a capacidade de olhar para dentro da empresa que você trabalha, para o cargo que você ocupa, se realmente é o que você sabe e gosta de fazer e se não tem alguma forma de você ganhar mais. Se eu buscar mais alguma certificação, se uma especialização, será que eu não consigo ser promovido para aquele outro setor ali? O que eu precisaria fazer para ser promovido? Ah, eu precisaria ter essa certificação, mais aquele curso técnico, por exemplo, só que tem aquela pessoa ali e não tem uma vaga. Se prepare primeiro. Quando aparecer oportunidade, muitas vezes você nem vai ser a melhor. Eu vivenciei na minha carreira em bancos. Foi várias vezes que eu fui promovido durante minha carreira em banco, né? Desde do Santander para o HSBC até no Bradesco. Só que eu diria que em metade das vezes, ou até mais do que metade das vezes, eu tive, não vou dizer a impressão nem a certeza, mas eu percebi que eu não era de fato a pessoa a melhor pessoa para assumir aquele cargo naquele momento. Só que eu era a pessoa que estava mais preparada. Porque tinha outras pessoas que tinham mais habilidade que eu, tinham mais competência que eu, na minha opinião, só que não tinha uma certificação necessária, por exemplo. Quando chegou na hora H, você precisa ter 3 pré-requisitos, um exemplo, para você concorrer a uma promoção. Nessa aqui você tirou 10, nessa aqui você tirou 10, nessa aqui, não, nem nota teve, porque você não tem. O outro chegou e tirou 9, 9 e 9. Pronto. Entendeu? Nem sempre você precisa ser o melhor, mas você tem que ser a pessoa que mais está preparada para assumir uma nova posição, um novo cargo. E isso não vale só para a sua empresa. Se às vezes você é CLT e você trabalha com, você trabalha com ABCW, né? Vamos pensar aqui, profissão ABCW. Não tem outras empresas próximas de você que você poderia ser um ABCW naquela outra empresa, ou o cargo que você se sente pronto para ser promovido, apesar de não ter na sua empresa, tem na empresa do vizinho? Já parou para pensar nisso? Você pode se profissionalizar, se aperfeiçoar e buscar uma outra oportunidade fora e às vezes dobrar o teu salário ou muito mais. Foi assim que eu cresci dentro de bancos e principalmente aumentei meu salário, porque na primeira vez que eu troquei de banco, quando eu saí do Santander para o HSBC, eu ganhei exatamente 100% de aumento. Meu salário dobrou quando eu fui para outro banco, porque eu era a pessoa que estava pronta, só tinha eu na oportunidade na cidade, apesar de ter outras pessoas mais, digamos assim, de certa forma, melhores que eu, na minha visão, só que eu era o único que atendia todos os pré-requisitos que precisava. Pronto. Foi ali onde eu dei um up na minha carreira, principalmente em termos de salário, porque consegui dobrar o salário numa promoção daquela saindo de uma empresa para outra, mas porque eu estava preparado. Então, de novo, como é que você ganha mais dinheiro? Você empreende no seu próprio trabalho. É uma das formas, empreender. Ou empreender e ter algum negócio próprio mesmo, né? Às vezes você tem uma habilidade muito boa que você pode executar e ganhar dinheiro com isso e continuar fazendo o trabalho que você faz hoje. Né? Existem várias formas de você buscar ganhar mais dinheiro de alguma forma, até na internet, mas não abrindo mão do seu trabalho, conseguindo fazer isso lado a lado, né? um com o outro. Agora, a única coisa que eu trago aqui de questão assim, de reflexão é o seguinte: caso você é CLT ou funcionário público e que você busque uma nova fonte de renda ou uma renda complementar à sua, o que você deveria fazer, na minha opinião? Ter uma mentalidade muito pé no chão e entender que no momento que você vai construir uma renda extra, que não for um segundo trabalho assalariado, muitas vezes você vai gastar 6 meses, 1 ano, 2 anos e você não vai ver resultado. Mas de repente, em 1 mês,
você pode acabar tendo muito mais resultado financeiro do que toda a sua trajetória, tá? Então, isso é muito comum de acontecer para quem é empreendedor, né? Quantas empresas, às vezes, que estão 10 anos no mercado, daí o 11º ano, por exemplo, ele é melhor do que todos os 10 anos anteriores somados. Isso é empreender. Então, entenda isso e esteja isso muito claro, né? Bom, pessoal, então só para finalizar aqui esse conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje, um conteúdo um pouco diferente aqui. A ideia é trazer alguns conteúdos diferentes, intercalados aí, não só, por exemplo, respondendo algumas dúvidas e por que isso, né? Como eu falei para vocês, toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta, normalmente dá entre 300 e 700 perguntas lá na caixinha. Normal dá isso. Tem muita pergunta de pessoas pedindo assim, como eu começo a investir? Qual é o primeiro passo? E eu já respondi, falando que eu acabei de falar há pouco tempo, e eu já respondi a isso. Respondi a mesma pessoa 5 vezes em semanas diferentes. A pergunta é sempre a mesma. E a pessoa recebeu a resposta. Inclusive, a gente conversou um pouco até no direct. Mas sabe quando a pessoa recebe uma informação e ela não faz absolutamente nada com aquilo? É porque ela não quer investir. Porque aquilo não é prioridade na vida dela. E por que não é prioridade? Porque não virou uma chave. Porque ela não sabe o valor do dinheiro para ela. Porque ela não tem objetivos, ela não tem sonhos definidos, ela não tem uma coisa, não, eu quero conquistar aquilo, eu tenho esse foco, essa meta, isso, e independente do que seja, um quer viajar, outro quer liberdade financeira, outro quer comprar um carro, tá tudo bem, outro quer comprar um disco voador, né? Não importa, mas tenha esses objetivos claros. E uma coisa, quando vai sortear essas camisas que você usa? Ó, eu tô pensando em fazer um negócio bem bacana para alunos, tá? Para quem é aluno de qualquer turma anterior. Em junho eu vou fazer um outro evento e eu quero conversar com vários alunos aí. E eu tô pensando em uma forma porque tem muita gente que quer conversar aqui, mas fica às vezes com vergonha de falar aí no Instagram, né? Então eu tô pensando em dar uma camisa dessa aqui para quem quiser conversar comigo aí, né? Uma forma de agradecer. Mas, enfim, tem umas várias, né? Tem umas outras estampas também do Investir Inteligente. Mas, enfim, só para... o Marcão é um dos primeiros que eu quero convidar aí pra gente conversar aí também. O Oswaldo também, o Jean aí, ó. Tem uma galera de alunos. E assim, então, pessoal, a última reflexão aqui, aí se vocês quiserem colocar alguma dúvida para eu responder, vocês aí agora podem colocar também, mas só uma última coisa, entendam que o dinheiro você corre atrás, mas o tempo você não corre atrás. Então, se você perder o tempo, naturalmente você não vai conseguir comprar tempo de volta. Mas dinheiro é uma coisa que você vai conseguir recuperar. E se você não tem objetivos, se você não tem sonhos definidos, não adianta de nada você ter dinheiro, porque ele não tem valor para você, tá? Vamos lá, então, vou responder algumas perguntas aí e a gente vai encerrar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que tem bastante alunos já que, inclusive, são alunos que já têm o meu livro, mas eu vi que tem, acho que uns 2, 3 alunos que não receberam o livro por algum motivo. Eu já vou, essa semana, entrar em contato com esses, não sei se vocês estão na live agora, que é o caso, e vou reenviar esse livro para alunos que não receberam, porque todo mundo já deveria ter recebido, tá? Salva essa live, sim, por favor. Sim, eu vou deixar a live salva aí, João, pode deixar, tá? Eu vou fazer o sorteio de 2 livros para vocês assim que a gente terminar a live. Só que antes eu quero responder algumas perguntas que vocês tiverem aí. Eu vou responder umas 4 perguntas, se vocês quiserem fazer aí, tá? Ricardo, é melhor guardar dinheiro e pagar à vista do que parcelar? Eric, essa pergunta é muito boa, tá? E ela está muito relacionada ao nosso dia a dia. É um princípio muito simples de você compreender. Basicamente é o seguinte, olha só, é melhor guardar dinheiro e pagar à vista ou parcelar? Se você vai pagar à vista alguma coisa ou parcelar e não tem juros, tá tudo bem? É a mesma coisa, certo? Agora, cuide com entender que não tem juros, então eu posso parcelar. Aí você sai parcelando um monte de coisa para antecipar sonhos, objetivos, para satisfazer um prazer momentâneo,
Só que quando você percebe, você já está com uma parcela mensal de vários parcelamentos comprometendo todo o teu orçamento, sabe? E aí, tipo, até que ponto valeu a pena você antecipar aqueles sonhos, aqueles objetivos de curto prazo? Então, tem que ter essa reflexão. Eu até anotei num lugar aqui, eu nem sei aonde, mas tinha anotado numa folha aqui. Basicamente é o seguinte, ó. Quando você vai comprar alguma coisa, qualquer coisa, seja roupa, seja carro, qualquer coisa, muitas vezes a gente acaba comprando no calor da emoção. E o ideal é que quando você às vezes está no calor da emoção, você se pergunta realmente, poxa, eu posso comprar isso? Eu realmente preciso comprar isso? Poxa, faz sentido? Não, tudo está conspirando a meu favor. E você ainda se sente um pouco de, digamos assim, de indecisão se aquilo realmente é para você, não compra naquele dia, espera 1, 2 dias depois e aí vai lá e decide se você vai comprar aquilo ou não, porque aí de cabeça fria, tá? Deixa eu ver então se tem alguma pergunta aqui pra gente responder. Turma 8 acho que tá toda aqui, eu também tô achando isso, hein? Te mandei uma pergunta, o meu também não chegou. Para quem não recebeu o livro, a Brenda é da turma 7 ou 8, agora não tô lembrado, mas assim, da turma 8, para quem não recebeu o livro, não precisa nem entrar em contato comigo, tá? Essa semana eu vou, amanhã inclusive a gente tem live amanhã, né? A gente tem live amanhã e quinta da turma 8, e na quarta tem aula com a turma 7, tá? A turma 7, quem tá aí, vai ter quarta-feira, vai ter aula de imposto de renda, e a turma 8 pode participar da aula da turma 7 na quarta-feira também, tá? E a turma 7 pode participar da turma 8. Resumindo, não só as turmas, né? A comunidade toda, né? Alunos sempre podem participar das lives de alunos, então o conteúdo nunca acaba. É uma pergunta da Tatiana. Vale a pena resgatar previdência privada para quitar empréstimos? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa, tá? E, basicamente, você precisaria entender o seguinte. Existe dívida boa e existe dívida ruim. E, digamos assim, existe dívida barata e existe dívida cara. O que seria uma dívida boa? Um financiamento de carro com juros zeros ou juro muito próximo de zero. Financiamento da casa própria. Vamos lá. Talvez você fez um crédito consignado para quitar uma outra dívida que era mais cara. Isso seriam dívidas mais inteligentes, dívidas mais baratas, dívidas boas. Agora, dívida ruim é quando você, por exemplo, assim, atrasou a fatura do cartão de crédito e está pagando trocentos por cento de juro. Fez um empréstimo pessoal para pagar alguma coisa, só que você, tipo, está pagando 4, 5% de juros ao mês. Ou você tem alguma outra dívida que é uma dívida cara, que aquilo te consome muitos juros e, consequentemente, é uma dívida ruim. Aí sim, na grande maioria das vezes, valeria a pena você resgatar a previdência, mesmo que é um investimento antigo, mesmo que eu iria pagar imposto de renda, quitar aquela dívida, zerar aquele problema e começar a investir novamente. Literalmente passar uma régua e reorganizar os investimentos, tá? Então, dá para pensar dessa forma, só que tem que entender que tipo de dívida seria essa, né? Ricardo, o que aconteceu comigo? Eu fiquei meio com receio. Tem como proteger melhor minhas contas? Everton, o que aconteceu com você? Eu até vou falar sobre isso na live de amanhã, no início da live, porque tá totalmente ligado ao assunto de renda fixa. Claro, não falando no nome ali, outra, não, né? Mas assim, pela situação que aconteceu. Mas até basicamente, só para entender, pessoal, tive um problema aí de um aluno e que relatou que entraram na conta do PagBank, lá do PagSeguro, que é o PagBank lá que paga 200% do CDI, e basicamente foram lá, usaram dinheiro através de Pix, boleto e tudo mais. E o PagBank disse que vai tentar pegar esse dinheiro de volta, se não conseguir pegar, a pessoa perderia. Mentira, tá? A instituição é responsável pela segurança das contas. Se não ficar comprovado que você deu a sua senha para alguém, né, e que entrou lá numa conta, por exemplo, eles vão ter que ressarcir os valores. Aconteceu isso com alguém, por exemplo, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai fazer uma reclamação no Bacen.
Como é que faz uma reclamação no Bacen, Ricardo? Vai no Google e digita Acione Bacen. Você vai lá no Acione Bacen, você vai ir na parte de reclamação e você vai escrever tudo o que aconteceu. Em poucos dias já deve estar resolvido isso, tá? Difícil partir para um segundo estágio, mas nesse primeiro estágio já resolveria toda a situação, tá? Mas, de novo, assim, essa questão do PagBank eu até quero ver amanhã em Reclame Aqui e outros lugares para ver se tem mais reclamação em relação a isso. Porque se tiver mais reclamação em relação a isso, em vez de... em vez nem de sugerir, eu iria dessugerir, e quem tem dinheiro lá, eu ia dizer, tira de lá e coloque em outro lugar, visando mais segurança, porque às vezes você busca um ganho maior, mas você fica refém de uma segurança ruim dos caras, e na hora que você mais precisa, às vezes o teu dinheiro não tá lá, então isso é problema. Apesar de que eles vão ter que ressarcir, né, já pode ficar tranquilo em relação a isso, mas é toda uma dor de cabeça para passar, né? O livro, olha só, Vitória, caso você... Eu vou fazer o sorteio de 2 livros agora, já no final da live, daqui a pouquinho, já vou explicar, tá? Mas caso você queira adquirir uma versão física do livro, tem 2 formas. A primeira forma é você pode me mandar um direct, eu te mando o link para você adquirir o livro, você pode comprar na Amazon, no Mercado Livre, tem livrarias físicas do Brasil, ou diretamente comigo com frete grátis. Ou caso você queira dar um primeiro passo, e até aí já vou fazer um convite para alguns, caso você queira dar um primeiro passo e começar a estudar o mercado financeiro, porém de uma forma mais acessível, na quinta-feira agora, dia 29, eu vou reabrir as inscrições do investidor iniciante. Vai ser só na quinta de manhã, vai abrir de manhã, fechar final da tarde e acabou. Vai ser uma quarta turma do investidor iniciante. O investidor iniciante, pessoal, é o meu curso de entrada, é um curso bem mais básico em relação à mentoria Investir Inteligente, e ele tem um preço muito mais acessível, tá? Preparei alguns bônus também. Caso alguém de vocês queira participar, vai nos meus stories, tem um stories lá que você arrasta para cima, que eu lá tô explicando os bônus, né? Você arrasta para cima e entra num grupo VIP do WhatsApp, que daí lá no grupo VIP eu tô explicando como é que vai funcionar, e na quinta-feira abre e fecha as inscrições, tá? E aí quem participa do investidor iniciante ganha o livro físico também, autografado. Vamos lá, Ricardo, essa semana já recebi meus primeiros dividendos, foram os centavos mais felizes da minha vida. Quero aqui agradecer seus ensinamentos, e isso foi só com os conteúdos muito bons aqui gratuitos. Mérito seu, e eu parabenizo você por já ter essa transformação, já ter esse resultado, porque realmente você buscou aprender e colocar em prática. E já está colhendo os frutos, tá? Parabéns, tá? Turma 8, já estou com valor significativo para a sua próxima turma. Tamo junto. Quinta eu abro investidor iniciante, tá? E na final de junho que eu abro a mentoria Investindo Inteligente. E aí, uma coisa que talvez algumas pessoas me perguntam: Ricardo, eu já tenho um bom valor para investir, vale a pena eu fazer o investidor iniciante? Posso ser bem sincero? Não vale a pena. Vale a pena você, às vezes, aguardar e fazer a mentoria Investir Inteligente, porque é diferente. A mentoria, de fato, é pegar na mão, estar junto, estar próximo, vários encontros, tem desafio, tem muita coisa mais completa, tá? Outro ponto, posso fazer o investidor iniciante, quem está na dúvida ainda, e depois fazer um upgrade lá para a mentoria em junho? Pode. E quem é aluno do investidor iniciante, independente se for da turma 1, 2 ou 3, ou da turma 4 agora, que vai abrir na quinta, tem 100% de cashback da inscrição. Ou seja, quem é do investidor iniciante, o que pagar tem de desconto na mentoria Investindo Inteligente, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. A dívida do banco demora quanto tempo para ser esquecida? Vamos lá, não tem... o banco ele nunca vai esquecer uma dívida. Só que se você tem uma dívida, 5 anos para o seu nome sair do Serasa, tá? Para sair do Serasa. Só que quando você tem uma dívida, normalmente, 1 ano depois, mais ou menos, você consegue negociar essa dívida com o banco por um valor próximo de 15%, 20% da dívida, tá? Dá para fazer isso. E limpar o teu nome e deixar tudo certinho de novo.
Bom, mais duas perguntas e aí eu... Duas perguntas aqui e aí eu explico aqui do sorteio do livro para vocês, dos 2 livros, tá? É melhor investir mais no IPCA ou Previdência para aposentadoria? O IPCA. Assim, a zero de jogo, o IPCA, tá? O IPCA seria melhor do que uma previdência para aposentadoria. Porque a previdência é assim, você só deve ter uma previdência privada se os benefícios que ela oferece fazem sentido para você. Caso não faz sentido, invista direto no IPCA. Como assim no IPCA, Ricardo? Um CDB IPCA, um Tesouro IPCA, vários investimentos atrelados ao IPCA. O que é esse IPCA que tu está falando? É simplesmente inflação. Você fica protegido da inflação. Ó, Luiz, ó, já aconteceu isso comigo, liguei no 0800 e ressarciram no mesmo dia. Luiz, e foi no PagBank mesmo o teu caso também, só para compartilhar aí, ou foi em algum outro banco? Mas, pelo que conversei ali com o aluno, não foi bem isso que aconteceu. Aqui uma coisa que eu falei antes ali, que do João complementou. Ricardo, pensei nessa questão já realizar o empréstimo para pagar o meu financiamento e ficar com parcelas menores. Se você tem um financiamento imobiliário, não vai ter nenhum empréstimo que vai ter juros menores do que financiamento imobiliário, tá? Na maioria das vezes, um financiamento sempre vai ser mais barato do que o empréstimo, porque o financiamento, a palavra financiamento, sempre está ligada a um bem em garantia. Um exemplo, financiamento de carro, o carro fica em garantia. Financiamento da casa, a casa fica em garantia. Quando você tem uma garantia, é como se você tivesse um avalista. O risco diminui, a taxa diminui. Quando a gente fala de um empréstimo, literalmente um empréstimo, na maioria das vezes o empréstimo não tem garantia real. Por isso a taxa tende a ser maior, tá? Olha só, Desirê falou, fiz um Pix para o PagBank, levou 1 semana para entrar, pesquisei e tem muita reclamação. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Última pergunta aqui. Ricardo, por exemplo, sou CLT e tenho um salário X. Qual porcentagem que devo separar para eu investir? Eric, quanto mais você conseguir, melhor. Só que não adianta de nada hoje você querer já tirar um exemplo, 20% para você investir, se isso vai atrapalhar o teu orçamento. Começa pequeno e vai gradativamente aumentando essa parcela. Mas mais do que você entender qual é o percentual ideal para você poupar todos os meses do teu salário, é você entender o seguinte: quanto mais você poupar, antes você vai atingir seus objetivos, mais dinheiro você vai acumular e esse dinheiro vai trabalhar para você, consequentemente, menos trabalho você vai precisar fazer lá na frente, entende? E aí você tem um motivo, poxa, isso aí faz sentido para mim. E aí você vai realmente querer tirar uma parte maior do teu salário. Agora, melhor do que você tirar uma porcentagem do teu salário para investir, é sempre que você tiver um aumento, faz de conta que você não teve aumento. Recebi um aumento, uma promoção, faz de conta que você não teve aumento. Continua tudo a mesma coisa. Tudo que vir a mais do salário, investe. Vai investindo. Vai chegar uma hora que daqui a pouco o teu investimento está gerando o teu próprio salário de forma passiva e que você não precisaria vender o seu tempo em troca daquilo. Poxa, mas aí é liberdade financeira? Bingo, é liberdade financeira. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Não esquece de tomar água, é verdade. Olha só, eu só ler um comentário aqui da Desirê. Eu entrei em contato com o banco que fiz a saída do Pix para saber o que tinha acontecido e eles foram sensacionais. Entraram em contato com o Banco Central e aí caiu no PagBank. O PagBank estava com problema. E aí assim, ó, essa questão de problema é normal acontecer, e principalmente se você tem a conta lá fraudada, que alguém entrou na sua conta e usou a responsabilidade de segurança de uma conta, é do próprio banco, é da instituição, eles que têm que dar os mecanismos necessários para a segurança daquela conta. Se alguém consegue entrar na conta e fazer
uma limpa lá dos salários e coisa, eles que são responsáveis por pagar, tá? Então, eu vou fazer o sorteio desses 2 livros. Como é que vai funcionar? É bem simples o sorteio, tá? Eu vou fechar essa live aqui, eu vou salvar essa live no meu feed aí, vou salvar no feed, né, no Instagram, e vocês podem comentar um aprendizado que vocês tiveram na live de hoje. Comentar um aprendizado. Só vale um comentário por pessoa. Não adianta fazer 30 comentários que não vai mudar nada, tá? Então só vale fazer um comentário por pessoa. E aí amanhã logo cedo eu vou fazer o sorteio nos stories, sorteando aí esses 2 livros para 2 ganhadores diferentes. Vale somente um comentário por pessoa e a pessoa tem que comentar precisa comentar um aprendizado que ela teve durante a live de hoje. E esse aprendizado, presta atenção, esse aprendizado, ele tem que ter no mínimo 6 palavras. Se você comentar somente um emoji, ou vai valer. Se você for sorteado, não vai ganhar. Tem que ter no mínimo 6 palavras, tá? E tem que ser um aprendizado, um único comentário por pessoa no máximo. Não adianta fazer 2, porque eu vou na hora de fazer o sorteio, eu excluo comentários duplicados de pessoas. Não comentário duplicado, a mesma pessoa que comentou 2 vezes não vai ter como ganhar, tá? Vou deixar o livro que eu ganharia para quem ainda não tem. Marcão, faz o seguinte, comenta lá, se você ganhar o livro, poxa, dá de presente para algum amigo aí da tua terra, que eu vou visitar a tua terra ainda. Eu não sei quando, mas eu vou visitar aí. Tem uma galera, eu sei que tem vários alunos de outras turmas também, que é ali da Bahia e, poxa, já quero conhecer a região e vou acabar visitando vocês. Então, é isso daí. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Alunos, tem aula amanhã. A turma 8 vai ter aula amanhã, quarta e quinta. E a turma 7 pode participar da aula amanhã e vai ter aula na quarta. Não esqueçam disso, tá? Para Minas, com certeza. Minas também vou ter que visitar novamente. Eu fui uma vez só para Minas, a região de Capitólio. E, cara, assim, eu fiquei encantado, principalmente com não é reciprocidade, com as pessoas de Minas Gerais de forma geral. Como é que é a palavra? Quando você é bem recebido, vocês entenderam aí, me fugiu a palavra agora. Com a receptividade do povo mineiro. Fora da realidade, assim. Realmente encantado com esse pessoal aí. Então, pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu. Receptivo, isso daí. Valeu.